Remover uma lesão de pele é apenas metade da cirurgia. A outra metade, muitas vezes a parte que mais trava o médico, é decidir como reconstruir aquele defeito. Eu fecho direto, eu faço um enxerto, eu desenho um retalho. Essa decisão ela não pode ser baseada apenas na técnica que você conhece melhor. O erro do iniciante é escolher a reconstrução pela familiaridade. O cirurgião mais seguro escolhe pela anatomia do defeito, pela tensão, pela vascularização e pelo resultado funcional e estético esperado. Porque o problema não é apenas fechar o buraco. O problema é fechar sem distorcer estruturas, sem comprometer vascularização, sem gerar tensão excessiva e sem criar uma cicatriz pior do que precisava. Hoje eu quero te mostrar como pensar uma decisão usando o conceito da escada reconstrutiva. Se você é alguém que faz cirurgia cutânea, faz reconstrução, já curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com um colega que também precisa ganhar mais segurança na reconstrução. Eu sou Rafael Oliveira, cirurgião oncológico dedicado exclusivamente ao câncer de pele e realizo reconstruções cutâneas, especialmente em áreas de maior complexidade anatômica. Existe uma armadilha muito comum na cirurgia de pele: concentrar todo o planejamento na remoção da lesão e deixar a reconstrução para decidir depois. Isso é um erro. Antes de infiltrar o anestésico, antes de incisar, antes de remover a lesão, o cirurgião já precisa ter uma hipótese reconstrutiva formulada. E mais do que isso, precisa ter um plano A, um plano B e às vezes até um plano C. Porque o tamanho real do defeito pode mudar, a margem pode precisar ser ampliada, a pele pode não mobilizar como você imaginava, a tensão pode ficar maior do que parecia e uma estrutura anatômica próxima pode começar a ser tracionada. Então a pergunta não é apenas como eu vou retirar essa lesão. O que você deve se questionar é, depois que eu retirar essa lesão com margem adequada, sempre, qual defeito eu vou criar e qual reconstrução esse defeito vai exigir. O raciocínio clássico em reconstrução passa pela chamada escada reconstrutiva. Ela organiza as opções de fechamento em níveis progressivos de complexidade. De forma simplificada, a gente pode pensar no seguinte: em cicatrização por segunda intenção como opção, fechamento primário, enxerto de pele, retalhos locais, retalhos regionais e, em casos mais complexos, retalhos livres ou reconstruções microcirúrgicas no estágio mais avançado. Na cirurgia cutânea ambulatorial e na cirurgia dermatológica, a maior parte das decisões fica entre as três grandes opções: fechamento direto, enxerto ou retalho local. Mas atenção, a escada reconstrutiva não significa que você deve sempre escolher a opção mais simples. Ela significa que você deve escolher a opção mais adequada para aquele defeito, naquele paciente, naquele momento, naquela região anatômica. Às vezes o fechamento direto é perfeito. Às vezes o enxerto é a solução mais segura. E em outros casos, um retalho bem planejado entrega melhor função, melhor contorno e melhor resultado estético. O fechamento direto ou fechamento primário costuma ser a primeira opção considerada. É um fechamento que é rápido, é familiar, tecnicamente mais simples e pode oferecer excelentes resultados quando bem indicado. Mas ele depende de uma condição fundamental. A ferida precisa fechar sem tensão excessiva e sem distorcer estruturas vizinhas. O fechamento direto é uma boa escolha quando há pele suficiente ao redor do defeito, quando as bordas aproximam com facilidade, quando a tensão pode ser distribuída nos planos profundos e quando a linha final da cicatriz pode ser posicionada em uma direção favorável. Na face, por exemplo, um fechamento primário bem orientado em uma linha de menor tensão pode gerar uma cicatriz muito discreta, mas tudo tem um limite. Se para fechar direto você precisa forçar a pele, tracionar uma pálpebra, elevar uma asa nasal, puxar um lábio, deformar uma sobrancelha ou gerar uma cicatriz sob tensão, provavelmente o fechamento direto deixou de ser a melhor opção. O problema não é conseguir dar o ponto. O problema é o que aquele ponto vai causar depois. Um dos erros mais comuns do médico em formação é insistir no fechamento direto porque é a técnica mais conhecida. Ele olha o defeito e pensa: acho que dá para aproximar esse defeito aí. Mas a pergunta não deve ser apenas se vai dar para aproximar. A pergunta ou o questionamento a ser feito é: dá para aproximar com segurança? Dá para aproximar sem tensão? Dá para aproximar sem distorção? Eu consigo aproximar com uma cicatriz bem posicionada? Porque uma ferida fechada sob tensão pode evoluir com um alargamento cicatricial, isquemia de bordas, deiscência, necrose parcial, cicatriz hipertrófica e mau resultado estético no final. Na cirurgia cutânea, muitas complicações começam não no pós-operatório, mas na decisão reconstrutiva errada. Se esse raciocínio já tem feito sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal,
porque aqui eu trago conteúdos técnicos sobre cirurgia cutânea, retalhos, enxertos, câncer de pele e reconstruções na prática. O enxerto de pele entra como uma opção quando não é possível ou não desejável fechar diretamente e quando um retalho local não é necessário ou não é a melhor alternativa. No enxerto, você transfere pele de uma área doadora para cobrir o defeito. Mas esse tecido não vem com vascularização própria, ele depende do leito receptor para sobreviver. Isso significa que o leito precisa estar bem vascularizado. Enxertos funcionam melhor sobre tecido de granulação saudável, face vascularizada, músculo, periósteo preservado ou tecido subcutâneo viável. Por outro lado, enxertos sobre osso desnudo sem periósteo, cartilagem sem pericôndrio, ou leito mal vascularizado tem maior risco de perda. O enxerto pode ser muito útil em defeitos amplos, em couro cabeludo, com leito adequado, em áreas onde a contração secundária é aceitável ou quando a gente quer evitar a morbidade e complexidade de um retalho maior. Mas o enxerto tem limitações. Pode haver diferença de cor, textura, espessura, depressão do contorno e contração cicatricial. Por isso, em áreas esteticamente sensíveis da face, o enxerto precisa ser muito bem indicado. Um ponto que é importante, enxerto não é obrigatoriamente uma reconstrução menor, uma reconstrução inferior. Existe uma tendência de alguns cirurgiões pensarem que o retalho é sempre mais sofisticado e que o enxerto é uma solução mais simples. Isso não é verdade. O enxerto bem indicado pode ser a melhor escolha em determinados defeitos. Por exemplo, em algumas áreas de extremidades, no couro cabeludo, no dorso nasal, região pré-tibial ou áreas onde o leito é adequado e a contração cicatricial é aceitável, o enxerto vai muito bem. A questão não é hierarquia de vaidade cirúrgica. A questão é a indicação. Um retalho mal indicado pode causar mais morbidade, mais cicatriz e mais distorção do que um enxerto bem planejado. Então a pergunta, o questionamento não é o que parece mais elaborado. O que deve ser perguntado é o que esse defeito realmente precisa. O retalho local, por sua vez, passa a ser uma opção muito forte quando você precisa trazer esse tecido semelhante, com vascularização própria, para reconstruir uma região onde fechamento direto causaria tensão ou distorção. Diferente do enxerto, o retalho mantém um pedículo vascular, seja ele aleatório ou axial, e permite transferir pele adjacente com cor, espessura e textura mais parecidas com a área perdida. Na face, isso é extremamente importante. Um retalho bem planejado pode preservar contorno, posicionar cicatrizes em sulcos naturais, redistribuir tensão e evitar a deformidade de estruturas críticas. Mas retalho não é sinônimo de sofisticação gratuita. Você não faz retalho para mostrar habilidade. Você faz retalho quando o defeito exige movimento planejado de tecido. Avanço, rotação, transposição ou interpolação. Cada retalho tem um vetor, uma área doadora, uma área de maior tensão e uma estrutura que pode ser deformada se o desenho for inadequado. Por isso, antes de desenhar um retalho, você precisa se questionar de onde a pele vai vir, para onde ela vai se mover e o que ela pode distorcer nesse caminho todo. Na prática, eu gosto de organizar essa decisão em 5 perguntinhas. Primeira, qual é o tamanho e a profundidade do defeito? Defeitos pequenos e superficiais podem permitir fechamento direto. Defeitos maiores ou profundos, por sua vez, podem exigir enxerto ou retalho. Segunda questão é qual é a disponibilidade de pele ao redor? Se existe pele redundante e móvel, o fechamento direto ou um retalho de avanço pode funcionar muito bem. Se não existe mobilidade suficiente, insistir pode gerar tensão. Terceira pergunta é qual estrutura anatômica está próxima? Pálpebra, asa nasal, lábio, sobrancelha, orelha e canto medial do olho não toleram tração mal planejada. Quarto, como está a vascularização do leito? Se o leito é bem vascularizado, o enxerto pode ser uma boa opção. Se o leito é pobre, talvez seja necessário um retalho. 5. Qual resultado funcional e estético eu espero? A melhor reconstrução não é necessariamente a mais rápida. É aquela que oferece segurança, preserva a função e posiciona a cicatriz da forma menos perceptível possível. Imagine um defeito pequeno na bochecha, com boa mobilidade de pele e longe de estruturas críticas. Um fechamento direto, bem orientado, pode ser excelente. Agora imagine um defeito próximo à pálpebra inferior. Mesmo que pareça possível aproximar as bordas, se o vetor de tensão puxar a pálpebra para baixo, você pode gerar ectrópio nesse paciente. Nesse caso, um retalho melhor planejado pode ser mais seguro. Um defeito no couro cabeludo, por outro lado, pode ter pouca mobilidade. Se houver periósteo preservado, um enxerto pode ser uma boa opção. Se houver osso exposto sem periósteo, o enxerto pode não pegar bem e talvez seja necessário pensar em retalho. Na asa nasal, o desafio não é apenas cobrir pele, é preservar contorno,
margem alar, simetria e permeabilidade da narina. Muitas vezes um retalho bem indicado entrega resultado muito superior ao fechamento direto forçado ou ao enxerto mal posicionado. Olha só, perceba, a técnica não vem antes do raciocínio. O raciocínio escolhe a técnica. O segredo é entender que fechamento direto, enxerto e retalho não competem entre si. Eles são ferramentas diferentes. O fechamento direto é excelente quando há pouca tensão e boa orientação da cicatriz. O enxerto é útil quando há um leito vascular adequado e quando aceitar diferenças de cor, textura ou contorno faz sentido naquele contexto. O retalho é superior quando a gente precisa de tecido semelhante, vascularizado, com melhor preenchimento, melhor contorno e menor risco de distorção funcional. O erro é escolher pela técnica que você domina melhor. O acerto é dominar o raciocínio para escolher a técnica que o defeito exige. Isso é o que diferencia uma cirurgia apenas fechada de uma reconstrução bem planejada. Antes de fechar uma ferida cirúrgica, não pergunte apenas qual ponto você vai dar. Pergunte: esse defeito fecha direto sem tensão? O leito permite o enxerto? Existe pele disponível para um retalho? Qual vetor vai ser criado? Qual estrutura pode ser distorcida e qual cicatriz esse paciente vai carregar depois? Quando você responde essas perguntas, a reconstrução deixa de ser improviso e passa a ser estratégia. E é isso que traz mais segurança para o médico e melhores resultados para o seu paciente. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com um colega que faz cirurgia cutânea ou cirurgia dermatológica. Esse tipo de raciocínio pode destravar a reconstrução e mudar completamente o resultado das suas cirurgias. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.